dia. Bom, a gente vai iniciar aí como funciona a segunda semana embrionária. Podcast Alô, bom dia. Fala aí, Jairão. Bom dia. Essa semana começa com o embrioblasto mesodérmico. Esta é embrionária e trofoblastos se separam em duas camadas distintas e o desenvolvimento de duas cavidades no embrião. O que você colocaria como o fato mais importante da segunda semana embriológica? Bom, eu vejo o fim da implantação o ponto principal, junto com as interações materno-fetais. E como você explicaria essa implantação para nós? Para falarmos sobre isso, precisamos entender que ela é um composto bioquímico e mecânico, que vem desde a primeira semana da gestação e progride até a segunda. E nela existem fatores que influenciam o processo, que são fatores maternos e embrionários. Eles agem simultaneamente para que a implantação tenha sucesso. Então ela é um processo bem complexo, né? E ela é dividida em etapas. Como funciona? Sim, ela é assim, é dividida em 3 fases: a posição, a adesão e invasão. E como funcionam essas fases? A primeira, a de oposição, é onde o blastocisto estabelece interações fracas com a parede uterina. A fase de adesão é quando ocorre a ligação definitiva entre o blastocisto e o epitélio uterino, de forma que o blastocisto não pode ser mais extraído da cavidade uterina. E por fim, mas não menos importante, a fase de invasão, que é quando o blastocisto começa a se aprofundar no endométrio, que é constituído da camada basal, esponjosa e compacta. Eu não tinha imaginado que era tão complexo, sabia? E o que acontece com o embrioblasto? Sim, às vezes até eu esqueço como que é esse complexo. Em relação ao embrioblasto, ele sofreu diferenciação para formar um disco bilaminar. E o que você diz sobre disco, o referido, o que é? Bom, o disco é como se fosse uma placa de formato circular, composto de um grosso epiblasto com células colunares altas e um fino hipoblasto com pequenas células cuboides. E o que ele faz? Posteriormente, ele dará origem aos tecidos e órgãos do embrião. Entendi. E na periferia, o que ocorre? Na periferia, o hipoblasto, combinado com a membrana exocelômica, viram o revestimento da vesícula umbilical primária. E na sequência, o sinciotrofoblasto, uma grande camada de células embrionárias, começa a formar lacunas que são cheias de uma gama de debris e sangue materno conhecido como embriotrófico. Subsequentemente, elas se juntam e formam redes que servem como a circulação útero-placentária primordial. Nossa, com tudo isso, imagino que a mesoderma embrionário tenha aumentado muito em tamanho. Sim, aumentou bastante. Com isso, os espaços celômicos extraembrionário começam a se aproximar profundamente ao ciliotropoblasto e superficial à membrana exocelômica. E eles fundam para formar o celoma extraembrionário. E isso gera uma redução do volume da vesícula umbilical primária. Depois disso, passa a ser chamada de vesícula umbilical secundária. E agora já estamos no final desta segunda semana. Estamos sim, as células revestidas com coberturas sinciciais estendem-se para o sinciciotropoblasto e com isso o final desta semana gestacional. E esse fenômeno marca a formação do ciclo coriônico primário. Falou, gente.